Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Eu Juridiquei. Meu nome é Vanessa Paiva, sou advogada familista e hoje venho trazendo aqui 5 dicas para você que quer ter sucesso na sua audiência quando o assunto for alimentos. Então, atenção! Se você está pelo autor, se você está pelo réu, não importa. O que importa é que você precisa saber tudo sobre o processo para ir bem preparado para essa audiência. Anota essas dicas, são dicas curtas, cola num post-it, deixa ali para você nunca se esquecer. Talvez você esteja iniciando a sua carreira agora na área da família e é importante você saber que praticamente 100% dos casos haverá uma audiência. E se você for um advogado bem estrategista, se você for um advogado, uma advogada de entrega de resultado, você vai conseguir fazer um acordo. Então, claro, nem sempre, mas na maioria das vezes você vai fazer um bom acordo para o seu cliente e vai sair todo mundo de lá feliz e sorridente, certo? Bom, antes de mais nada, se você não segue o canal, siga, curta, ative o sininho e tudo mais que você já sabe. Deixe os comentários aqui se você gosta desse tipo de vídeo, pra gente continuar fazendo esse tipo de vídeo, certo? Além disso, segue no Insta, @van_andres, @van_andres. Lá sempre tem dicas sobre direito de família. Bom, vamos para as dicas? Primeira coisa que você tem que saber. Talvez você não atue só no direito de família, então você não está acostumado com isso. Mas alimentos segue um rito especial. Então, não é o rito comum que você encontra lá no CPC. Aqui segue um rito especial porque ele é tratado por uma lei especial, a Lei 5.478 de 68. Então, é importante que você saiba que os atos da audiência, eles são totalmente diferentes dos atos que você está acostumado quando você está pelo rito comum, tá bom? Rito especial. E aí, a questão do rito ser especial se encaixa para todas as espécies de alimentos que puderem haver. Então, se você está pedindo alimentos em favor de idoso, você vai pela lei especial, portanto o rito é especial, portanto a audiência se encaixa aqui no que a gente vai conversar. Há alimentos para menor também. Que mais? Alimentos indenizatórios também. Então, a gente sempre vai focar aqui no procedimento da audiência, tá bom? Bom, então, dica número 1, o procedimento é especial. Se eu tô falando que o procedimento é especial, a forma de apresentar a contestação também é especial, concorda comigo? Se a gente está lá no procedimento comum, mandado de citação chega como? Para o réu ou para o requerido, como vocês quiserem, para apresentar a contestação no prazo de 15 dias, certo? Então, chegou ali a citação do réu, o réu corre e procura um advogado. Doutora, eu tenho 15 dias aqui para apresentar minha defesa. E de fato, sim, 15 dias úteis, a gente está falando de um prazo processual. Agora, quando a gente está falando aqui de uma ação de alimentos, o prazo para apresentar a contestação é diferenciado, e aí você tem que ir lá na lei e ver o que a lei diz. Aqui já te adianto, você vai apresentar a contestação em audiência. E como que funciona isso na prática? A prática é, começo, meio e fim da audiência, o juiz tenta conciliar as partes. Então vamos lá, a audiência ela é una. Então, conciliação e julgamento acontece tudo no mesmo ato. O juiz vai tentar conciliar. Não houve acordo de primeira, o que o juiz faz? Apresente a contestação. Não é que você vai levar a contestação ali num chumacinho de papel, ok? Se o processo for digital, você vai peticionar essa contestação. Então, peticiona uma hora antes, né? Se tiver algum documento ali sigiloso, pede sigilo, e aí depois você pede para retirar esse sigilo, mas peticiona uma hora antes, já tá bom. Por que peticiona um pouquinho antes? Porque aí a outra parte não vê a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia, sua linha de defesa, seu raciocínio de defesa. E aí até fica mais fácil a outra parte aceitar um acordo logo no começo. Certo? Então, a dica 2, a contestação, ela vai ser apresentada na audiência. Pega a dica da dica 2. Atenção, atenção. Chegamos aí em um momento de pandemia totalmente atípico, né? E o nosso judiciário, ele resolveu
Se mexer de uma forma típica também, a gente nunca viu o judiciário fazer isso, suspender ali os prazos processuais, né, parar de funcionar, trabalho remoto. O que acontece? Chegou mandado de citação para o seu cliente. O que você tem que observar? Isso aconteceu comigo na prática. O que você tem que observar? O que está dizendo no mandado? Por quê? Porque por ter acontecido isso e essa imposição de distanciamento social, estava vindo nos mandados assim, para apresentar a defesa em 15 dias, tá? Então, pode ser que venha aí algo nesse sentido, mas a regra básica é que essa contestação seja apresentada em audiência, tá bom? Mas sempre, sempre peça para dar uma olhada no mandado de citação que o cliente recebeu, tá bom? Quando você tiver pelo requerido barra réu. Outra coisa importante para a gente falar é sobre a obrigatoriedade da presença das partes. Obrigatoriedade da presença das partes. Deixe o seu cliente avisado. Primeiro, pode ser que você, advogado, não seja intimado da data da audiência, então o cliente ele tem que te passar isso. Segundo, se o seu cliente for o autor e não comparece, arquivamento. Se for o réu e não comparece, revelia. Então, necessariamente, no momento em que você estiver ali conversando com o seu cliente, explicando todos os trâmites, como que vai acontecer e tal, fala, olha, no dia da audiência, que você é avisado com antecedência, no dia da audiência, você necessariamente precisa estar lá. Eu não posso estar lá te representando, tá bom? Assim como não vá sozinho, porque senão vai perder muito na audiência, certo? Vai poder elaborar a sua defesa de forma substancial, de forma a surtir algum efeito. Então, pegou essa dica número 4, leve as testemunhas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a audiência ela é uma só, ela é contínua. Então, tenta conciliar as partes. Não conciliou, o que acontece? Julgamento, instrução e julgamento. E a audiência ela é contínua, por quê? Porque precisa colher, muitas vezes, provas orais, depoimento das partes, ouvir testemunhas, ouvir o perito, se for o caso, assistente técnico. Então, vai acontecer todo esse trabalho na audiência no mesmo dia. Se você não levar as suas testemunhas, porque você está acostumado a militar no direito civil e acha que direito de família é igual, que se não houver conciliação, vai haver uma data agora para uma audiência de instrução e julgamento, você vai perder a chance de elaborar uma melhor estratégia em defesa dos interesses do seu cliente. Então, leve as testemunhas, independente de intimação, e não arrole as testemunhas antes. Só faça isso se houver uma decisão judicial pedindo para que apresente o rol de testemunhas. Caso contrário, conversa lá com o seu cliente no momento que você está conversando. Eu costumo falar assim, que o primeiro contato com o cliente é aquele que a gente já elabora a estratégia. Qual testemunha que você tem que pode comprovar isso daqui que você está alegando? Tenho testemunha A, B, C. Ok, então vamos elencar aqui quais são as melhores, porque eu só posso levar 3, então eu não posso levar todas. Então, quais são as melhores, tal? Elenca lá e já leva no dia da audiência. E a dica de número 5, para a gente fechar essa aula de hoje, leve acordos, né? Então, antes de mais nada, eu sempre converso com a minha cliente sobre quais são os riscos que ela pode ter numa ação, né? Numa audiência. Então, qual que é o maior risco? Qual que é o pior cenário? Ela não ter aquele pedido dela deferido, ela não ter, ou pior, ela pode ser condenada a pagar um valor XYZ. Então, dependendo da posição que eu tô, eu sempre, tanto quando eu tô pelo autor quanto pelo réu, eu sempre tento trazer parâmetros de negociação. E aí eu levo 1, 2, 3 tipos de acordo que seriam bons, viáveis para aquele meu cliente, e aí eu sempre tento fazer um acordo. Se a outra parte aceitar, ótimo, melhor, encerra-se, o juiz homologa, reduz a termo e aí fica tudo bem. Agora, se a outra parte não aceitar, de fato houver uma resistência, pelo menos eu já demonstro a boa fé e a boa vontade
da minha cliente em resolver a questão de forma consensual. Então, é importante que o cliente saiba que a via consensual é sempre uma via menos dolorosa e é uma via também que de fato entrega o melhor resultado e todo mundo sai satisfeito, certo? Bom, então, anotou aí as 5 dicas? Gostou? Como eu já disse, deixa aqui no comentário, tá bom? Beijo grande, obrigada, até mais, tchau, tchau.